Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, do canal Última Ratio. Já peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça sua inscrição, dê o seu joinha, divulgue e faça ecoar por todo o Brasil as excelentes entrevistas que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui no nosso canal. E hoje não poderia ser diferente, iniciando, na verdade não é nem iniciando, é dando continuidade a um ciclo de entrevistas que a gente tem feito com os secretários de Estado aqui do Distrito Federal. Já tivemos aqui o doutor Sandra Velar, secretário de Segurança, a doutora Gisele Ferreira, secretária da Mulher, e hoje temos a honra de receber o nosso querido secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Leonardo Reisman. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui tratando, entre outras coisas, desse tema que é tão caro a nós, que é a interseção entre tecnologia, segurança e tantas outras áreas. Muito obrigado pelo convite. A gente aqui agradece a oportunidade de ter aqui o Leonardo, que vai poder aqui conversar com a gente nesse espaço aqui de 1 hora e falar sobre uma série de ações, projetos e programas que a secretaria que ele está à frente tem desenvolvido no Distrito Federal. Temática super importante, uma pauta que está na crista da onda, Os estados, as cidades desenvolvidas sempre têm ressaltado a importância de investir em ciência, tecnologia e inovação. E aqui no Distrito Federal não é diferente. E eu tenho percebido, antes mesmo de conhecer aqui o Leonardo, em algumas reuniões que a gente já teve a oportunidade de fazer parte, em virtude de um acordo de cooperação que a gente vai poder falar um pouco mais à frente, interligando inovação, tecnologia e também segurança pública. Mas antes mesmo de o conhecer, eu já percebi que havia alguma coisa diferente do Distrito Federal. Eu já tive a oportunidade de frequentar as últimas 2 campus pares e sempre a gente percebe aqui vários eventos envolvendo inovação, tecnologia, economia criativa, jogos interativos. Então, o Distrito Federal começa a se destacar no cenário nacional como grande polo de desenvolvimento de grandes eventos, inclusive internacional. E eu sei que a secretaria, que o senhor está à frente, faz parte desse movimento, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua caminhada à frente da secretaria. Luciano, na verdade é um privilégio você poder liderar essa pauta de ciência e tecnologia numa cidade, num distrito como o Distrito Federal e Brasília. A nossa cidade tem um DNA inovador, Até pela própria história dela. Você tem uma frase do Juscelino muito, muito bonita que eu gosto, que é: Brasília nasceu para provocar o progresso. E o progresso também científico e tecnológico. Então a gente já conta hoje com uma infraestrutura de pesquisa muito diferenciada. Brasília tem uma quantidade de mestres e doutores per capita muito acima da média nacional. A gente tem excelentes universidades públicas e privadas, que é um dos pilares de um ecossistema empreendedor. A gente tem muitas startups na cidade, a gente pensa muito em governo, mas Brasília tem muitos empreendedores com excelentes ideias. Temos aí muito em breve o nosso primeiro unicórnio. Teremos, já temos aí 2 ou 3 startups escalando muito rápido. E temos, é claro, a gente chama de tripla hélice, academia, empreendedores e o governo do Distrito Federal, com os incentivos. Você confirma que quer ligar para a academia? Tecnologia. Tecnologia. Não tem como se afastar da tecnologia. Exatamente. O governo do Distrito Federal, com vários programas, visando, obviamente, o fortalecimento do ecossistema, mas também visando a inclusão das pessoas nesse novo mundo. Porque você tem visto, todos nós temos vindo aí, a explosão da inteligência artificial. E aí a gente está com uma oportunidade incrível também de incluir as pessoas que não têm oportunidade nesse mundo, com formação, com exposição, orientação. Então, esse também é uma preocupação nossa. E a gente percebe nesses eventos, que inclusive eu fiz questão aqui de mencionar, que eu fiz parte, inclusive, não na edição deste ano, na edição passada, acho que teve uma fala do Nobru, que eu até não conhecia muito. Eu fui com minha filha vai ter uma apresentação do Nobru, e aí eu fui lá assistir a fala dele, e eu fiquei impressionado com os números que foram apresentados a respeito de quão
grande é o mercado de jogos eletrônicos, né? O como circula recursos humanos, obviamente, né? Recursos humanos e recursos materiais, em decorrência dos jogos, né? Que para aquele que às vezes, como eu, não conhece muito, né? Não dá muito valor, né? Então, Sem é dúvida. oportunidade também, né, de desenvolvimento da nossa capital nesse sentido, né? Perfeito, Sandro. A gente sempre via, bom, pelo menos eu sempre vi os jogos, né, como jogador, né, o adolescente, né, que gosta ali até de madrugada, enfim, até depois de casado, minha esposa, né, brigando, para de jogar, né, e essa perspectiva do jogador, muitas vezes, da mãe ou do pai que vê o menino, ela limita a visão da indústria. Na verdade, se você olha para a visão da indústria do game, ela hoje é maior do que música e cinema juntos no mundo. Ela é uma indústria que mais cresce no mundo. E aí a gente olha para as oportunidades que essa indústria traz, né? E ela traz sob duas perspectivas. Sob a perspectiva do menino que vai desenvolver o jogo, então, como que funciona um jogo? Você vai construir um algoritmo que tem suas regras, você vai construir os personagens, construir os mundos, construir as histórias, né? A imersão do processo, né? O áudio, o vídeo. E você também pode, em determinado jogo, ser muito habilidoso e hoje a gente está vendo vários exemplos de meninos, como o Nobru, entre outros, que seguem para serem os chamados pro players, né? Seguindo carreiras competitivas e ganhando, enfim, quantidades muito robustas de patrocínio, enfim, entre outras coisas, e tendo uma melhoria da qualidade de vida muito através dos jogos, muito grande. Então tem essas duas perspectivas. A gente pode capacitar o menino para trabalhar nessa indústria que cresce a números impressionantes, mas descobrir talentos também, por que não? Ter os nossos pro players aqui no Distrito Federal. E a gente tem apostado nesse setor, temos uma política pública hoje, a gente deu o nome de Gamifica, né, brincando com o nome, com o termo gamificação, que é muito mais amplo que os games, pode ser entendido também como um processo de gamificação no governo ou nas empresas, né? E tem treinado esses meninos nas RAs, nas regiões administrativas do Distrito Federal, com algumas dessas verticais. Então, desenvolvimento de jogos, design de personagens, né? Criação de mundos, e o marketing. Como eu desenvolvo um jogo, né? Como eu vendo, como eu capto recursos para isso. Então, a gente tem olhado para esse mundo com muito carinho. Não, e essa gamificação é tão ampla, né, que hoje já é utilizado como recurso pedagógico. Sem dúvida. Inclusive, até nas academias militares, né, as academias de polícia utilizam já da gamificação visando a questão da instrução dos seus quadros, né? Como é interessante, né, que num primeiro momento parece que não tem nada a ver, né, mas é super sério, é uma metodologia que você incorpora no processo de ensino e aprendizagem, né? Então é nada mais óbvio do que você se utilizar dessas ferramentas. Exatamente. Né? E fundamentalmente, quando você joga um jogo, a gente percebe quais são os elementos do processo de jogar um jogo que te prendem, né? Quais são os sistemas de recompensas, né? Vencer um chefão ou ganhar uma badge, né? Que a gente... Né? Uma evolução, né, para fazer determinada missão. Tudo isso tem por trás estudos do comportamento humano, né, Luciano? E esses estudos, como você bem disse, podem servir para N coisas. E hoje, uma das coisas muito interessantes para a gente puxar desse gancho é o uso dessas... A gente pode chamar de tecnologia, dessas tecnologias comportamentais para execução de política pública também. E no caso da segurança, eu sei... Obviamente eu fico sempre muito impressionado com a qualidade dos quadros das forças de segurança do Distrito Federal. Eu sei que há muitos estudos nesse sentido também, do uso desses sistemas de incentivo para evitar, né, o crime, seja do ponto de vista ambiental ou seja do ponto de vista comportamental. Eu sei que vocês também têm um olhar para isso, né? Muito interessante. Não, a tecnologia hoje, né, se a gente for perceber, e obviamente está dentro da área do senhor, que a gente falar de cidades inteligentes, né? E a gente sabe que o Distrito Federal tem caminhado nesse sentido em todos os aspectos, né? E a segurança pública, em virtude da atual situação no cenário internacional, que é sempre o problema de carência de efetivo, né? Aumento de população e, obviamente, novos tipos e novos conflitos que ocorrem, e nada melhor do que você se utilizar da tecnologia da inteligência artificial, né,
para que você possa oferecer um melhor serviço à comunidade. E aí a gente está falando de câmeras de reconhecimento facial, de monitoramento, né? E uma série de tecnologias que hoje podem auxiliar sobremaneira o Estado e a polícia a garantir a segurança das pessoas. Inclusive, o senhor falou aí dessa questão da segurança pública, né? Tivemos a oportunidade de nos conhecer em algumas reuniões que têm sido desenvolvidas no sentido de traçar um acordo de cooperação entre a Secretaria, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a Secretaria de Segurança Pública no sentido de desenvolver, né, um jogo, né, um hackathon, né, para que a gente, querendo ou não, possa trazer boas práticas, né, nesse ambiente para a questão da segurança pública, né? E está bem adiantado, né, secretário? Logo a população do Distrito Federal vai ter aí uma grande surpresa aí nesse produto que será entregue pelas duas secretarias, né? Sem dúvida. A inovação, enquanto conceito, ela é muito mais potente quando a gente parte do que a gente chama de problemas ou desafios, né? Do que partir com as soluções prontas, né? A gente no governo está acostumado a comprar soluções prontas, né? A ideia do hackathon, a ideia de desenvolver essa jornada é justamente essa. Quais são os problemas? Vamos partir do diagnóstico dos problemas. Então, quais são os problemas hoje? Obviamente com um nível de especificidade e de descrição adequado para o desenvolvimento de uma solução que afligem, né, o Distrito Federal sob o ponto de vista de segurança pública. E cada força vai ter, né, a sua visão de quais são os problemas a serem enfrentados. Porque do ponto de vista da tecnologia, hoje a gente está vendo que existe tecnologia hoje para quase tudo, né? Exato. O avanço é impressionante, né? Então a gente vai fazer essa jornada de delinear tecnicamente alguns dos principais problemas e a partir deles deixar a molecada, né, os empreendedores, os estudantes, as startups formularem suas soluções, proporem suas soluções e a gente aí premia, né? Quem sabe na frente faz um desenvolvimento de uma prova de conceito e enfim, por aí vai. Não, mas que ideia fantástica, né? Por quê? Porque, primeiro, só o exercício de levantar os problemas, né? Porque todo mundo sabe quais são os problemas. Quando você fala, vamos sentar aqui, vamos definir quais são, de fato, os problemas prioritários. Isso é um grande exercício, né? Depois você possibilitar que a sociedade, né, e uma sociedade muito especial, né, que são os jovens, né, os adolescentes, os profissionais que se dedicam a encontrar soluções, né, tecnológicas, para que eles participem, interajam com o Estado na busca por soluções. E para além disso, né, e a gente sabe que se a gente for para o mercado, são caras essas soluções, né? Então você tem a oportunidade, né, com recursos diminutos, descobrir talentos, descobrir tecnologias, né? E ao mesmo tempo fazer a promoção, né? Incentivando esses jovens a produzir ciência e tecnologia, né? Então, assim, sem dúvida, é uma ideia fantástica, né? Que eu acho que tomara que não seja apenas uma só, né? A gente tenha várias edições, né? A gente tem muita discussão. Até porque, né, se eu me permite, parece que a Secretaria já atuou nesse feito também no agro, não foi isso? Sim, a gente fez agora na Expo Brasília, se eu não me engano, posso estar trocando o nome, mas acho que foi Expo Brasília, um hackathon para soluções para o agro, dessa mesma forma com a molecada, e aí premia-se, né? Premia-se, obviamente a premiação é simbólica no primeiro momento, mas por que não, como você coloca, desse exercício saem definições de desenvolvimento, seja in-house, como a gente chama, ou seja, contratação, dessas propostas que saem desse processo, né? Porque, veja, eu dizia, contratar inovação, você contrata a inovação tradicionalmente a partir da solução, percebe? Então você faz um termo de referência da solução que você quer. A gente está invertendo esse processo, né? Colocando qual é o problema a ser enfrentado. Interessante, né? Muito interessante. E o envolvimento de todos os setores da sociedade, né? Porque às vezes eu sou um árduo defensor da ciência policial, como acadêmico, né? E também sou muito crítico aos chamados policiólogos de plantão, né? Que tem muitos aí que querem dar pitaco na segurança pública, né? Mas a gente percebe que por outro lado, a gente não pode se fechar. As soluções
que a sociedade pode apresentar, né? A gente não pode se fechar e dizer, não, quem entende segurança pública somos só nós. Então, às vezes, um moleque desse aí, né, um jovem desse que está em casa, ele às vezes tem uma ideia disruptiva e algo que parece ser óbvio, mas que no olhar do especialista ainda não está tão, né? Porque a gente tem a burocracia, tem toda essa questão da administração pública, né? Então, às vezes, o jovem com a cabeça vazia, ele pode apresentar soluções assim que são surpreendentes, né? Eu fiquei fascinado, obviamente, que não sei quais são as soluções específicas, mas com a discussão, voltando, com as soluções do design ambiental. Eu nem imaginava. Visando a prevenção criminal. Nem imaginava, Luciano, que o design ambiental é uma tecnologia, porque perceba, a gente fala de tecnologia, a gente pensa em software, né? Mas tecnologia é técnica aplicada à resolução de problemas. Exato. Então, técnica aplicada à resolução de problemas pode ser o design ambiental, né? Você trabalhar com iluminação, você trabalhar com, enfim, outras coisas. Achei essa uma discussão fantástica, né? Às vezes a gente pensa, né, precisamos das câmeras, né, com inteligência artificial e reconhecimento facial. Obviamente há espaço e necessidade para isso, mas também há soluções até mais simples, né? Que podem surgir de coisas como essa, né, do design do ambiente. Não, e essa fala do senhor é super interessante, porque quando a gente fala de design ambiental, a gente está falando também de cidades criativas e cidades inteligentes, né? Pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de participar numa banca de mestrado da Católica, inclusive da minha cunhada, até mando um grande abraço para a Ilza lá da TV Record, ela defendendo a dissertação dela de mestrado em marketing, falando sobre cidades criativas e falando sobre a rodoviária do plano piloto. E ela teve a oportunidade também de trabalhar um tópico específico que é justamente o design do ambiente, design ambiental visando a prevenção criminal, né? O como, querendo ou não, o ajustamento que a gente faz, né? A reorganização dos espaços, de certa forma, pode produzir efeitos significativos na prevenção da violência e da criminalidade. E aí o senhor mencionou bem, né? Questão de iluminação pública, de estacionamento, né? Quando você tem a preocupação de ter um paisagismo que evite que pessoas possam se esconder atrás daquelas árvores, né, visando a prática de crimes, quando você se preocupa com a rigidez do local, tudo isso tem repercussão no plano da segurança pública, né? E quando a gente fala de cidades criativas, quando a gente vem a questão do desenvolvimento, da questão do investimento em cultura, em arte, né, em apropriação dos espaços pela sociedade, pela comunidade, para que ela se sinta pertencente. Tudo isso são ações que, querendo ou não estão tão amoldadas, então arredondadas no segmento de segurança pública, mas que produzem um efeito significativo. E é por isso que quando a gente debate ciência policial e soluções visando a prevenção da violência e da criminalidade, a gente não pode se fechar. A gente tem que convidar todos os setores, o senhor mesmo, né, praticamente um doutor em ciência política, e como a ciência política, a economia, a matemática, a física, a química, o direito podem contribuir, né, para essa questão da prevenção da violência, né? Fantástico. E serve para a segurança pública e serve, por exemplo, também, esticando ainda mais essa nossa conversa, para arrecadação fiscal. Vou dar um exemplo muito interessante. Lá na Inglaterra, eles criaram uma unidade de política pública chamada Behavioral Unit, que é como se fosse unidade comportamental, né? E aí eles perceberam que se eles faziam uma cobrança de um débito de PVA, IPTU, enfim, em atraso, individualmente, tradicionalmente, eles tinham um resultado, né? Um resultado X. Se eles faziam essa cobrança comparando o comportamento daquele consumidor com o comportamento do bairro onde ele morava, ou do prédio, né, do condomínio, enfim, eles tinham um resultado 8, 9, 10 vezes maior, ou melhor, né, de recuperação daqueles créditos em atraso. Ou seja, a mudança da forma de comunicação, ao invés de você falar, Luciano, você está devendo o governo. Você falava, Luciano, você está devendo o governo e 90% das pessoas da sua região já pagaram o tributo. Você vai ficar de fora, né? Isso por si só,
né, já mudou toda a lógica de arrecadação. Veja como é interessante, né? Isso é tecnologia, né? Exato, Isso exato. Enfim. E, secretário, um outro ponto que eu gostaria de trabalhar com o senhor e que a gente pode estar conversando aqui, que também está na crista da onda, que é a questão da mobilidade urbana, né? E a gente percebe que a gente já tem ônibus, né, aqui no Distrito Federal movidos a energia elétrica. Temos uma frota que está aumentando consideravelmente aqui no Distrito Federal. Eu sei que o Estado do Distrito Federal tem um trabalho muito interessante, né, a respeito de postos, né, visando a eletrificação desses veículos, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que está o Cenário do Distrito Federal nesse aspecto das energias renováveis, né? A gente tem muito para crescer ainda, obviamente, né? Existem alguns projetos de energia fotovoltaica com as usinas de mudança de matriz energética, mas eu acho que o nosso grande case, talvez, quando você junta mobilidade e sustentabilidade, é sim o potencial de Brasília enquanto estruturação não dos carros, da frota elétrica, mas da infraestrutura de carregamento dessa frota. A gente percebeu que Brasília tem uma demanda, pelas próprias características da cidade, pelos próprios incentivos também. Se eu não me engano, terceira cidade na aquisição desses carros, né? E a gente tem um programa na secretaria com os eletropostos. Esse programa com os eletropostos, ele foi firmado com a BDI há um tempo atrás, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, junto com os Twizzes, os Renault Twizzes, que eram os carrinhos pequenos. Obviamente que esse programa ele se estendeu ao longo do tempo e ele precisa agora de uma modernização, digamos assim. Então, o que a gente está discutindo agora? Infraestrutura de carregamento. Quais são os carregadores, qual é a demanda desses locais, quais são os pontos estratégicos e, primordialmente, como a gente cria a governança desse processo até enquanto sistema de cobrança. Porque, perceba, hoje esses eletropostos são subsidiados. O GDF acaba pagando a conta dele porque foi um piloto, né? Foi um teste de tecnologia. Uma ação de indução inicial. De indução inicial e foi um dos motivos, acho que entre outros, do aumento da frota, da demanda e do sucesso dos carros elétricos. Agora a gente precisa criar, de fato, uma rede de carregamento no Distrito Federal. Os eletropostos podem ser consolidados como postos de gasolina, espaços onde as pessoas vão poder abastecer esses carros, vão poder ser privados, como já está aí colocado em shoppings, enfim, postos de gasolina, mas também em locais, em vagas, né, de área pública, com um sistema de cobrança, né, que a pessoa possa chegar lá, parar, carregar e fazer o pagamento, né? Então a discussão de qual é a infraestrutura necessária, porque hoje a gente tem tipos de carregadores, né? Rápido, ultra rápido, semi-rápido, né? Essa análise de custo-benefício de um investimento e de como funciona o sistema de cobrança. Tudo isso a gente está discutindo agora para em breve fazer um credenciamento. Secretário, falando também dessa questão de energia renovável, né, de meio ambiente, a gente também tem a questão, acho que é Reciclatec, né, um trabalho bem interessante que a Secretaria tem desenvolvido no aspecto do reaproveitamento tecnológico de alguns computadores, né? Eu ouvi alguma coisa nas redes sociais, eu gostaria que o senhor falasse, porque achei bem interessante, inclusive o exemplo que o senhor deu a respeito do ciclo, né? Tanto da questão da educação do jovem para a reciclagem, né, desses computadores, como até o produto final que vai servir também para esse aluno que está na rede pública, né, de educação. Exatamente. A gente percebe hoje, nessa nova geração, que os dados de preocupação com o meio ambiente são crescentes, né? E aí vem toda a lógica de economia circular, do movimento de sustentabilidade, do ESG, que cresceu, né, tanto corporativamente quanto do ponto de vista governamental. E aí o Reciclotec talvez seja um dos maiores programas da América Latina de economia circular hoje. A gente está recepcionando, então, falando brevemente, doações, né, de computadores, de tablets, de celulares, que a gente fala lixo eletrônico, digamos assim,
Esses equipamentos passam por um processo de recondicionamento, né? Era uma unidade, agora são 5 unidades de recondicionamento, ou seja, abarcando todo o Distrito Federal. Os meninos dessas regiões são treinados dentro desse processo de recondicionamento em microeletrônica, componentes, etc. Participam do processo de recondicionamento, são remunerados para isso, e parte, a gente tem aí entre 10% a 15% desses equipamentos voltam para serem doados para escolas, hospitais, UPAs. Então, você percebe que aquilo que não existia mais, aquilo que ia ser jogado fora, que viraria, né, lixo, agora, passando por um processo de recondicionamento, vira, né, novamente equipamento de infraestrutura tecnológica útil para a sociedade, né? Então tem uma lógica de inclusão a partir dos meninos que são treinados, tem uma lógica de inclusão também daquelas escolas, daqueles hospitais ou daquelas instituições que recepcionam, porque vão usar, né? E tem uma lógica de sustentabilidade, né? Evidentemente. Porque até os insumos que não são usados, que não são recuperados, né, são triturados e usados como insumos em outras cadeias produtivas. Então essa é a ideia da economia circular. Você não perde, né, ou você perde muito menos, porque se você simplesmente jogasse fora ou descartasse. Aí você pega essa lógica e aplica ela nas inúmeras possibilidades que a gente teria, né, com essa mentalidade de economia circular. Não, e é interessante. Logística reversa, etc. Não, é interessante, porque às vezes um computador que não serve mais a um determinado segmento da administração pública, né, ele vai servir desde que devidamente ajustado, que às vezes não é nenhuma falha, né, é só uma adaptação para que seja utilizado, por exemplo, numa biblioteca de uma escola, né. Então, essa inteligência ela é muito adequada no sentido de você reciclar um aparelho, né, tecnológico, e ao mesmo tempo promover educação e inclusão digital, né, que é um movimento, que é outro aspecto que a gente precisa ter em mente, que é a questão da inclusão digital. Obviamente, nem todos conseguiram fazer essa readequação, até a depender da idade, né? A gente que ainda nasceu numa geração analógica, né, e hoje vivemos o digital, muitas pessoas ainda estão no analógico, muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de acessar todos os aparatos que, por exemplo, um celular, um smartphone hoje tem à disposição, né? E a gente pode falar uma pessoa mais idosa, como ela pode ter ali à mão uma série de ferramentas de geolocalização, de pedido de socorro, botão do pânico, né? Então, nesse aspecto eu também vejo que essa inclusão digital é muito importante desde os primeiros anos de vida, né, do nosso alunato nas escolas, mas também a essas pessoas que ainda estão à margem um pouco da tecnologia, né? Sem dúvida. A tecnologia, sob esse aspecto do celular, né, vamos pensar assim, o celular, você tem um celular, mudou radicalmente a sociedade, né, Luciano? Então você pensa aí, eu sou da década de 80, na minha época ainda peguei a Barça, né? Enfim, Barça, enciclopédia, as consultas, né? Tinha as consultas na biblioteca, a informação, né? Ainda era a figura do professor, né? Que era o detentor do conhecimento de determinada. Hoje o aluno está com os dados do mundo na palma da mão, né? E está lá em tempo real. Você imagine que a tarefa hoje é muito mais árdua do professor, né? Está o tempo real sendo julgado por uma base de dados infinita, né? Então, a sociedade se tornou digital, os alunos se tornaram digital, a gente tem uma potência imensa na palma das nossas mãos de fato hoje, mas precisa saber usar também, porque tem um problema também aí de mau uso da tecnologia, né? Se você, vamos falar, sem dar nomes, mas você pode muito bem passar o dia hoje no celular e não produzir, né, não estudar. Então a gente precisa orientar o uso da tecnologia. É um canhão, né, é uma potência que precisa ser bem direcionada. Agora ainda mais com o surgimento, não surgimento, mas a larga disseminação dos modelos de linguagem da inteligência artificial, os LLMs, né, que estão aí fazendo tudo, né? Então você tem uma oportunidade hoje de usar essa tecnologia, essa ferramenta bem direcionada, tornar o ensino, ou não só o ensino, como a própria dinâmica profissional, mais divertida, né? Obviamente, e também muito mais produtiva, né? A produtividade hoje com essas ferramentas é algo que, se bem utilizadas, você produz muito mais do que times
de dezenas de pessoas. Leonardo, eu sei que dentro do seu secretariado é um grande guarda-chuva, né, que tem inúmeras áreas de importância no governo do Distrito Federal. A gente tem também o Fundo Amparo à Pesquisa, né, no DF, como um importante mecanismo para desenvolvimento, né, científico. Você poderia falar um pouco como é que está essa área aqui no Distrito Federal? A gente tem, como ecossistema governamental de inovação, eu diria 3 entidades. Né? Você tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia desenhando as políticas públicas e executando a política pública. Você tem o Parque Tecnológico, o Biotic, que chamava-se Cidade Digital, né, e mudou o nome para Biotic, Bio de Vida, TIC de Tecnologia das Informações, Tecnologia da Informação e Comunicação, como receptor físico do ecossistema de inovação e um projeto de um bairro inteligente, né, um distrito de inovação. E você tem a FAP como mecanismo de financiamento à pesquisa e à inovação. Né? Então, esses 3 entes eles se relacionam como indutores do processo de consolidação do ecossistema de inovação da nossa cidade. A FAP, ela é, como eu disse, a grande financiadora da pesquisa no Distrito Federal, pesquisa acadêmica e também pesquisa nas empresas, no setor produtivo e com as startups. Né? Então a gente tem hoje uma quantidade de editais, aí são vários editais, você tem a linha do Learning, que é o Tech Learning, Agro Learning, Gov Learning, que os pesquisadores podem demandar, né, os recursos para os seus projetos de pesquisa que envolvam inovação, que envolvam tecnologia nessas áreas. Há também os editais para o setor produtivo, como o Start BSB para as startups, entre outros. Né? Então a FAP hoje é um grande apoiador do ecossistema de ciência e tecnologia do Distrito Federal, liderado aí pelo presidente Marco Antônio, e tem sido um parceiro fundamental da Secretaria e do Biotic. Há algumas severas críticas, né, que a gente tem visto a respeito dos temas, né, de estudos acadêmicos, né, em que, querendo ou não, é financiado pelo Estado e pelo cidadão que paga os seus impostos. Né? A gente tem percebido ultimamente, através dos institutos federais, né, que têm feito um trabalho muito interessante e importante no sentido de desenvolver pesquisas de fato que visem responder aos anseios da sociedade. Né? Perfeito. Porque é uma grande crítica que a gente tem, né, Leonardo, a respeito, não vou falar direcionar a determinados segmentos da ciência, mas com uma análise extremamente reflexiva dos problemas, uma análise extremamente crítica, mas quando você espera uma solução adequada para que seja colocada em prática, ela não vem. Né? E digo isso porque nós, no campo da segurança pública, nós policiais somos bombardeados constantemente. Né? E, então, em muitos acadêmicos, muitos estudos, a gente percebe até com investimentos de recursos públicos, em que a gente tem a oportunidade de ler o estudo, né, de se aprofundar, e quando você chega na parte ali do meio para o final que você quer uma solução para que você possa efetivamente transformar aquela realidade, alterar o estado das coisas, você não tem. Então, quando você me fala, né, e eu acho muito interessante esse alinhamento do Fundo de Amparo à Pesquisa com o Biotic, que é uma grande referência no Distrito Federal, a gente já percebe que há uma certa coerência, né, na distribuição e no fomento, né, com recursos públicos, para que a gente possa, de fato, ter produtos credíveis e que, de fato, interessam à sociedade. Né? Senão a gente fica só queimando dinheiro, né, com pesquisa. De fato. A gente tem um dado, eu vi esse dado ontem. Ontem tivemos aqui no Distrito Federal o lançamento do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E foi apresentado um dado que me impressionou. O Brasil é o 13º país em produção acadêmica hoje, em publicação de artigos, né? E o 49º em inovação. Só com esse dado você percebe que há alguma coisa, há uma lacuna aí. Né? Então temos pesquisa de ponta, né? Pesquisadores de ponta em rankings internacionais, mas por algum motivo, ou por alguns motivos, a nossa pesquisa não se concretiza em produtos, né, ou serviços.
ou melhorias concretas, né? Ela para ali no artigo ou no paper, né? A gente precisa incentivar, de fato, esses papers na transição para produtos e serviços em todas as áreas, né? Você imagine que isso serve para o agronegócio, isso serve para a segurança pública, isso serve para a psicologia, isso serve para a física, enfim, entre todas as áreas do conhecimento. Como financiar ou como induzir esse processo, né? As universidades estrangeiras investem muito nisso. A gente conversava sobre Israel. Israel tem um dos cases mais interessantes dessa transição do produto acadêmico para a inovação, para o produto, né, na sociedade, né? As universidades investem muito nesse processo. Aqui os pesquisadores ainda acabam sendo medidos pela publicação. Exato, né? Exato. Uma corrida mais acadêmica de status do que necessariamente, né, de produto final. Porque tem a ver também com a consciência econômica, talvez, por que não dizer também empresarial, né? Algo que a gente observa, por exemplo, em países mais desenvolvidos é uma participação muito mais forte do capital nessa parte de produção de ciência e tecnologia. Sem dúvida. O Brasil é algo que eu sempre observei. As iniciativas no campo da pesquisa sempre são muito capitaneadas ainda com recursos públicos, né? Há algumas exceções, por exemplo, de universidades privadas ou faculdades privadas que desenvolvem pesquisas, né? Que se preocupam em desenvolver pesquisa, né? No DF aqui, eu não vou citar o nome, obviamente, mas a gente já tem uma instituição que ela já tem essa preocupação um pouco maior, mas não é a regra, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem segmentos empresariais que o negócio é produzir ciência e produzir conhecimento, obviamente visando lucro, né? E aí, quando eu vejo a vossa tarefa, Leonardo, é uma tarefa árdua, porque muitas das ações e projetos e programas que vocês desenvolvem, né, quase que num primeiro momento como órgão indutor, depende, quase que um tripé, né, ali, né, que é o mercado, a sociedade e o Estado ali numa cooperação. E aí eu enxergo o secretário e toda a sua equipe, né, como uma grande tarefa, uma tarefa árdua. Eu creio que o conhecimento que o secretário tem que ter em diversas áreas na ciência e tecnologia, a parte empresarial, o contato com a comunidade, com a sociedade, com os diversos setores, para tentar construir, porque são construções de pontes, né? É isso. E não tem como o Estado, em determinadas questões, avançar sem que tenha esse apoio. E aí eu fico imaginando a dificuldade, sob o ponto de vista jurídico, com a lei de licitações, né? Então não é fácil, né, Leonardo? Não é fácil. Nessa questão de desenvolvimento científico, há toda uma discussão do papel do Estado, né? Tem um livro muito interessante chamado O Estado Empreendedor, que mostra como o Estado financiou grande parte das tecnologias que nós temos hoje, como o GPS, a tela dos nossos celulares, entre tantas outras, porque no início ali, do ponto de vista empresarial, não faz muito sentido o risco tecnológico. Não compensaria, né? O risco tecnológico do desenvolvimento da inovação não faz sentido porque o risco de se perder é muito grande. Então o Estado precisa entrar num primeiro momento. O Exército, em vários países, acaba sendo um grande indutor. O exemplo é a internet, né? Que é fruto da guerra, né? Da ARPA, enfim. Exato. Acaba sendo um grande indutor desse processo e depois esses produtos acabam sendo não patenteados, mas desenvolvidos pelo setor privado, né? Aprimorados pelo setor privado, né? E a ideia é essa mesmo. Eu acho que o governo precisa entrar no início do risco tecnológico, financiando sim essas pesquisas e transformando-as junto, obviamente, com os pesquisadores em produtos e serviços para a sociedade. Perceba uma coisa, Luciano, que interessante. O pesquisador quer empreender, mas muitas vezes ele nem sabe como, ou ele não é incentivado. A gente olha para o mundo de startup sob uma ótica da startup que nasce na garagem, né? A gente tem essa visão, né? A startup que nasce na garagem. Mas a gente pode ter a ótica também da startup que nasce na bancada do laboratório. Exato. Né? Ou em qualquer laboratório de universidade. Porque esse pesquisador que está produzindo em altíssimo nível no Brasil, ele não pode
virar um empreendedor. Então a gente precisa incentivar esse pesquisador a ir até a ponta. O que precisa? Precisa de financiamento, né? A FAP ou as FAPs ou a FINEP, enfim, entre tantos outros mecanismos de financiamento, precisam incentivar esse pesquisador. Como fazer isso? Né? Aí cada área vai ter sua especificidade, sua regulamentação, né? Mas eu acho que olhar para o pesquisador como potencial empreendedor é uma das soluções para a diminuição dessa lacuna. Leonardo, eu acho que um grande passo, tenho certeza, um grande passo foi dado também aqui no Distrito Federal, foi a criação da UniDF, né? Porque se a gente for observar, né, uma instituição de ensino do Distrito Federal. E, obviamente, pensando numa perspectiva que eu chamo de ciclo completo da educação, que é ensino, pesquisa e extensão. Sim. Então, hoje, tendo o Distrito Federal tendo uma instituição de ensino, né? Obviamente, a UNB é uma universidade federal, mas a gente tendo uma instituição de ensino voltada, de certa forma, à formação dos seus quadros e não só, né? Obviamente, porque oferece vagas para a sociedade de um modo geral. Mas esse é um ambiente também propício para que o desenvolvimento acadêmico e tecnológico também possa ser desenvolvido, né? A gente também tem aqui no Distrito Federal, para aqueles que não conhecem, o Instituto Superior de Ciências Policiais, que é, entre aspas, uma faculdade dentro da polícia, né? Credenciado junto ao Ministério da Educação e mantido pela União, né, pela Polícia Militar do Distrito Federal, que também pode desenvolver pesquisa. Então, a gente percebe que há possibilidades, né, de desenvolvimento dessas pesquisas, também internamente interno à administração, né, do Distrito Federal, e também, como você falou, né, a questão da quantidade de mestres e doutores, né? A gente, por baixo, né, quando a gente fala isso aí fora, né, e até fora do Brasil, né, quando a gente menciona que no caso da Polícia Militar do Distrito Federal, para ingressar tem que ter curso superior, a gente recebe no nosso curso de formação mestres, doutores. Só na PMDF a gente deve ter mais de 25 ou 30 doutores e mais de 300 mestres. Foi o último levantamento que a gente fez, né, dentro da Polícia Militar. E essa regra... E eu creio que isso não seja uma exceção, né? No GDF como um todo, aqui no Distrito Federal, o governo federal, a gente tem diversos agentes públicos que têm formação superior. Geralmente eles direcionam o fruto das suas pesquisas para o trabalho que ele já exerce como agente público, né? Então, eu creio assim, o que falta muito é essa coordenação nossa também como servidores e do Estado para que a gente possa aproveitar melhor esse produto que está sendo construído dentro das instituições, né? Perfeito. Não, essa coordenação, você falou talvez um dos grandes desafios de qualquer governo, né, Luciano? É coordenação de atividades ou de políticas públicas, porque querendo ou não, cada secretaria tem seu próprio mundo. Exato. E aí a gente vai desenvolvendo os projetos, daqui a pouco tem um certo retrabalho, né? A Secretaria de Segurança fez uma coisa, a Ciência e Tecnologia fez outra, a de Desenvolvimento Econômico, que elas poderiam, né, estar sob uma governança única. Esse é um dos grandes desafios de qualquer governo, a integração e a coordenação de políticas públicas. Leonardo, eu tenho observado lá na Secretaria de Segurança, né, algumas reuniões que a gente faz parte, né, já tivemos a oportunidade de estar juntos, né, quando senta-se à mesa os secretários, né, e o doutor Sandro Avelar sempre tem nos proporcionado isso, né, com visita de secretários, em que a gente começa a debater sobre diversos problemas, né, do Distrito Federal e a gente percebe uma certa, como é que eu posso dizer, um processo cooperativo entre os secretários, né, inclusive com várias ações. Já mencionei aqui o acordo de cooperação que está em andamento entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Temos diversas ações junto com a Secretaria de Educação por conta das escolas de gestão compartilhada e diversas outras, a Secretaria da Mulher por conta de todo o trabalho que tem sido desenvolvido e graças a Deus a gente tem reduzido os números, né, de violência doméstica, feminicídio aqui no Distrito Federal. Então, quando os secretários, de fato, eles se alinham, né, eles conversam a mesma língua, eles começam a sentar e as secretarias começam a ter essa interface, eu vejo que o resultado, o produto final é muito interessante, né, porque às vezes a informação que uma tem, a outra não tem, quando junta, né, às vezes você tem a solução na secretaria ao lado, né? Exato. E nós temos aqui embora os desafios existam e todo governo, enquanto ente, passa por isso,
Nós temos um time de secretários sob uma liderança muito integrada, né? O próprio governador Ibanez, secretário de governo Humberto, Gustavo Rocha na Casa Civil, Ney na economia, assim, há uma coordenação do processo, né? O GDF tem esse privilégio de ter um time de secretariado que de fato coopera no dia a dia. Eu posso atestar isso e concordar com a sua percepção, não só na segurança pública, como em todo o time de secretários, né? Mas permanece, em que pese o incentivo à cooperação, permanece sendo um desafio, né? Porque é isso, você tem seu próprio mundo, está desenvolvendo seus programas, né? E muitas vezes esses programas poderiam ser potencializados, poderiam ser parcerizados, e a gente vai descobrindo isso ao longo do caminho. Leonardo, tudo que a gente está conversando aqui nesse nosso bate-papo, querendo ou não, são soluções que a gente tem, no caso até para o Distrito Federal, que a gente sabe que infelizmente a questão do desemprego é algo que aflige, né, não só o Brasil, vários países hoje, por conta da crise econômica, padecem, né, da questão do desemprego, e ao mesmo tempo que a gente percebe que há uma necessidade do mercado, sobretudo na área de ciência e tecnologia, né? E outras questões a elas inerentes, né? E a gente sabe que o Distrito Federal ela tem essa força como administração pública, né? Até se brinca, né, quando o neném nasce, o que o pai quer, já que ele seja quase que ingresse no cursinho para fazer concurso público. Mas a gente sabe que os concursos, por conta até de questões financeiras e orçamentárias, os concursos têm diminuído, né? Então, e o Distrito Federal, ele obviamente por não ter uma indústria, né, potente, né? Obviamente o agro aqui no entorno é muito pujante, né? Mas ainda não é uma realidade no Distrito Federal. Então eu vejo que tudo aquilo que a gente está conversando aqui são soluções muito adequadas para que a gente possa garantir empregabilidade para os nossos jovens, né? E obviamente alavancar a economia do Distrito Federal, né? Não, nós estamos, Luciano, vivendo a maior janela de oportunidade, creio eu, desde o advento da internet, com o surgimento ou com o boom da inteligência artificial, né? Ela vai, enquanto revolução mesmo, e eu chamo de revolução, obviamente revolucionar governos, empresas e universidades, também ensino. Porque perceba, hoje você consegue produzir textos, né? Você consegue produzir vídeos, você consegue produzir pareceres jurídicos, você consegue produzir imagens, né? Isso é só o começo, né? Só falando das IA generativas, mas você também consegue reconhecer padrões, né? Isso para a segurança pública, né? Pegar várias bases de dados existentes e tomar decisões inteligentes a partir da identificação de padrões. Então, esses mecanismos de IA estão revolucionando a forma como nós vivemos, né? E aí a gente tem que ter um olhar para isso enquanto Secretaria de Ciência e Tecnologia no Distrito Federal e estruturar uma política de inteligência artificial, né? Ou do uso de inteligência artificial, seja no eixo da inclusão, trazer esses meninos, né? A gente falou de outros programas do Gamifica, do Reciclotec, mas trazer esses meninos também para esse mundo da IA e do que ela significa enquanto revolução, criar uma estrutura de pesquisa, porque é caro desenvolver em IA, exige poder de processamento, capacidade de processamento, supercomputadores, né? Ter uma estrutura de pesquisa para onde os pesquisadores e os empreendedores possam desenvolver suas soluções e ter uma política de adoção também pelo governo dessas soluções, né? Pela segurança pública, pela educação, pela saúde. Porque se a gente souber fazer isso, a gente, creio eu, vai revolucionar a forma de prestação de serviços públicos. Porque o governo é um grande detentor de dados, né? Se a gente soubesse utilizar esses dados dentro desses algoritmos de IA, a gente vai ter aí resultados fantásticos. O planetário também está sob sua égide, né? Sim, eu vi que inclusive esse ano completou 50 anos, até fiquei 50 anos, né, do nosso planetário. Eu vi até que o Sacani, né, esteve aqui também, e que hoje é uma grande referência nesse mundo digital disruptivo, né? O Sacani, como grande influenciador digital, e obviamente esteve aqui, né? Foi homenageado como embaixador, né, do nosso planetário, né? Sacani e o Domingos Neto. Ah, sim, Domingos Neto. Que eu não conhecia, né? Isso. Um estudante
se eu não me engano, de matemática. O Sérgio Sacani, obviamente, é uma grande referência, né? Referência. E o Domingos Neto, estudante de matemática do interior, que começou a fazer vídeos traduzindo, olha que interessante isso, traduzindo ciência de forma simples, numa linguagem simples, com experimentos usando materiais caseiros, né? Falam de física, matemática, química, e ganhou o coração do Brasil, de várias regiões do Brasil. E a gente fala ali planetário, mas o que está por trás do planetário é ciência, astronomia, né? Então o planetário é um incrível equipamento público que eu conhecia pouco, mas fiquei apaixonado. É muito legal, já visitei, tem pouco tempo que eu visitei. Fiquei apaixonado porque populariza a ciência. Exato. E encanta, né? Você pega as crianças e espaço, universo, astronomia por si só, né? Uma entidade que encanta, né? Um conceito que encanta e bota elas naquele mundo com as projeções, com as exposições e de fato incentivam os nossos jovens, nossas crianças a trilharem o caminho de cientistas como o que o Sérgio trilhou e hoje é uma grande referência para isso, e o Domingos Neto. Então a ideia deles serem embaixadores na ideia de promoção da ciência, né, do nosso planetário, mas sobretudo da ciência. E hoje, falando além do planetário, nós temos em Brasília, a gente não tratou sobre isso, equipamentos públicos fantásticos. Um deles, que eu adoro, eu tenho 4 filhos, eu adoro levar meus filhos ao SESI-Lab, né, que é outro equipamento de promoção. Estava abandonado, o espaço estava abandonado, né? Foi transformado naquela joia ali, né? Exatamente, ficou fantástico ali, enfim, participação obviamente, do Sistema S, do SESI, da CNI, também do GDF, enfim, é fantástico. Um lugar onde as crianças vão e se encantam, né? com os experimentos, né? Então também, como planetário, é um equipamento de popularização da ciência, sempre nesse incentivo, né, Luciano? O Estado induzindo de alguma maneira, seja com os programas de formação incluindo, seja com os equipamentos públicos, seja com a pesquisa, induzindo o processo da ciência e da inovação nos seus diferentes níveis. Não, mas é engraçado, né, Leonardo? E eu vejo que, até como eu acompanho as vossas redes sociais, tanto a vossa pessoal como da secretaria. A minha é nova, hein? Eu não tinha, não. Eu criei mas assim, eu acho muito interessante, justamente tem que aproveitar e o Estado tem que se abrir para esse novo norte, né, de divulgação daquilo que é feito dentro da administração. Então, as instituições estão se abrindo para o Instagram, né, para o Facebook. O Facebook já passou um pouco, né, mas TikTok. Por TikTok, por quê? Mas é uma forma de você estreitar o laço com a sociedade. E você vê o Sacani com milhões de seguidores, né? Quando é que você imaginou que um cara falando sobre astrologia física teria tanta gente seguindo ele, né? Então, hoje a gente tem diversos programas, né, diversos podcasts, diversos mecanismos, né, digitais em que fazem essa aproximação do Estado para com o cidadão, né? E eu vejo que a sua secretaria ela é a grande vanguardista nesse sentido, né, de promover de fato, e como eu vejo que é muito transversal tudo que passa pela SECT, né? Muito transversal a todas as secretarias do governo, né? Então eu vejo que vocês estão muito bem, viu? Estão de parabéns com as inúmeras iniciativas que estão tendo, iniciativas disruptivas. Muito obrigado. A transversalidade, né, tem o ônus e o bônus, né? O ônus é que, de fato, você, diferentemente de segurança pública, saúde e educação com áreas muito delimitadas, você acaba perpassando. E tem um produto, né, mais concreto que você entrega. Concreto, né? De entrega. A ciência e tecnologia tem esse desafio de se traduzir, né, em ações concretas, né? Mas aqui a gente conseguiu ver algumas delas, né? A gente acabou de dar o exemplo de equipamentos públicos, de programas de formação, da lógica da economia circular, da mobilidade sob o aspecto da frota elétrica e da necessidade de infraestrutura de carregamento. Então, acaba sendo, de fato, uma secretaria bastante transversal que dialoga, como eu falei, junto com FAP e Biotic. Acho importante trazer essa visão desse triângulo, né? Biotic, FAP e Secretaria como os órgãos do GDF ou o tripé do GDF, quando a gente trata de ecossistema de inovação. Outra coisa que eu queria destacar é a ida da Secretaria. A gente está em processo de mudança para o setor comercial sul. Sim, ouvi dizer. Você falava de economia criativa, né? A gente tem um relatório aí recente de uma universidade, de um grupo de pesquisadores, apontando Brasília como um cenário fantástico para a economia criativa, ou seja,
E aí, economia criativa tem muita coisa dentro de economia criativa. A indústria criativa vai do design aos games, né? Exato. Passando por, né, várias áreas. E os estudos apontam que o setor comercial sul tem um potencial de desenvolvimento a partir da economia criativa. O fluxo de pessoa é muito intenso. Da ciência, da tecnologia e da inovação. Então, outra coisa que eu acho que vale a pena destacar, a gente olhar ali para o centro da nossa cidade, né, para a requalificação do espaço do setor comercial sul. É uma missão também dada. Acho que a todos nós, vocês são fundamentais nesse processo, na segurança pública também, né? E Leonardo, a gente já caminhando aí para a última parte do nosso podcast, Opinião Segura, eu não poderia deixar de falar, assim, pelo menos assim, é um sentimento que eu tive quando eu vi no seu Instagram a sua família, cara. Uhum. Porque hoje, tradicionalmente, as famílias são muito reduzidas, né? Eu vi que você tem 4, né? Tenho 4. São 3 meninos ou uma menina aí? Uma menina e 3 meninos. Isso. Uma família muito bonita, viu? Muito Parabéns, né? Você é um cara jovem, né? Tem uma carreira acadêmica exemplar, né? Secretário de Estado. E a gente percebe essa questão da família, né? Como é importante. A gente tem feito até algumas postagens aqui no Instagram. A gente fez de um judoca, que foi o nosso primeiro medalhista, e ele falando, né, desse processo dele de treinamento e viajando e levando o filho dele muito novo. E ele disse que o sonho dele era ganhar uma medalha olímpica para entregar para o filho dele. Eu achei muito bonito isso, porque a gente vê que família é a síntese, a nossa síntese, a síntese da humanidade, né? E de plano eu já te dou os parabéns, né, pela família linda, né? E aí eu gostaria de encerrar perguntando para você, a gente falou aqui, você como secretário, você falasse um pouco, né, do seu hobby, da sua vida, da sua família, o que você... Obviamente fique bastante à vontade. Não, na verdade é muito interessante a pergunta, porque eu fico já de algum tempo já sempre discutindo tecnologia, inovação, e lá em casa a minha esposa, Nathalie, ela incentiva o não uso das telas, né, das tecnologias, porque esse de fato é um problema, Luciano. Hoje a gente, enquanto pai, né, precisa ter uma visão de mediação de uso da tecnologia. É difícil mediar como pai, viu? Porque é muito encantador, muito né? Desafio. Então lá em casa a gente tem uma dinâmica, a gente criou uma dinâmica. Novamente, minha esposa está sempre envolvida na pedagogia, nos estudos, né? Ela tem muitos seguidores, mais de 20 mil seguidores. Ela né? tem um Instagram com muitos seguidores, falando um pouco sobre o processo da maternidade, os desafios, e incentivando essa maternidade com atividades mais lúdicas, literatura, né? A volta, né? Contato com a natureza. Então a gente lá em casa, embora eu seja secretário de Estado hoje, né? Estou como secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente usa muito pouca tecnologia com as crianças. A gente privilegia esses outros instrumentos, né? Passar tempo de qualidade de fato com eles, ler, né? A leitura em voz alta, enfim, como eu falei, o contato com a natureza, os passeios. A gente tem uma atividade familiar muito intensa, né? E é claro, essa é a nossa grande motivação, né? Então, deixando aqui também um beijo para Alice, Samuel, Gustavo e Henrique e Nathalie, minha esposa. Leonardo, a gente fica encantado aqui. Eu já era um grande fã, né, do seu trabalho, e nessa entrevista eu fico mais fã ainda, sobretudo, como eu falei, um cara jovem, né, com uma família linda, né, um cara religioso, que eu sei, com valores, com princípios, e cada vez mais o Estado precisa de homens assim, sabe? Infelizmente, e o papel desse podcast também é esse, é levar para a sociedade o nível e a qualidade dos nossos servidores públicos, né? Nós somos pagos pelo Estado, somos muito criticados, sobretudo os políticos, né? Os secretários, né? Todo dia a gente vê uma notícia aí, às vezes os órgãos de imprensa não trabalham muito bem essas notícias, mas eu faço questão aqui de deixar muito claro para os nossos seguidores a qualidade que os nossos profissionais, né? Os nossos secretários, os nossos agentes públicos, diversos que estiveram aqui, e o senhor não é diferente. Então agradeço muito, GDF e a população do Distrito Federal tem a honra de ter um grande secretário à frente de uma pasta muito importante e que a gente sabe, né, que são sementes que são plantadas, demora a dar fruto, né? Às vezes são décadas que vão ser colhidos frutos que hoje o senhor
Às vezes, talvez os vossos netos, né, colherão, porque é assim mesmo, né? É demorado os frutos quando a gente está falando em educação, né, em ciência, tecnologia. Sim. E outras coisas. Então, eu agradeço muito e espero que o senhor, que você, né, sim ou não, né, que você tenha a oportunidade de estar aqui novamente conosco aqui para poder falar de novos projetos lá da nossa SECT. Muito obrigado, Luciano. Eu quero agradecer. Quero também parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Quero mandar um abraço ao secretário Sandro Avelar. A Secretaria de Segurança Pública é um dos meus grandes exemplos hoje no GDF, de trabalho, de qualidade dos quadros, né? Eu sempre comento com o Ítalo, que é meu chefe de gabinete e também grande oficial. Amigo Ítalo, manda um grande abraço ao nosso Ítalo. Grande abraço para o Ítalo, que foi uma das gratas surpresas que eu tive ver como a Secretaria de Segurança Pública e as forças em geral do Distrito Federal têm quadros de excelência e um trabalho de excelência, seja do ponto de vista, enfim, do quadro, seja do ponto de vista do uso da tecnologia, do centro integrado, enfim. Então, vocês são um grande exemplo e eu quero parabenizá-lo, enfim, com o duplo chapéu, obviamente, tanto do podcast também como membro, enfim, desse quadro tão fantástico. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio. Estamos aqui nos estúdios da B2 Movies e recebemos o apoio da editora Última Ratio. Até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos.